Estudando programação orientada a objetos com PHP. Meu nome é Ronildo Souza e hoje eu estou fazendo a minha primeira videoaula aqui para vocês. E o assunto é sobre orientação a objetos. E para estudar esses aspectos da orientação a objetos, vamos utilizar a linguagem de programação PHP, ok? Então vamos lá. Partindo do princípio que você já tem um servidor WAMP instalados no computador de vocês e que vocês já conheçam a sintaxe básica do PHP, aqui nós estudaremos assuntos relacionados à orientação a objetos, ok? Então, para iniciar nossos estudos, né, nessa primeira videoaula, eu vou falar sobre um dos aspectos muito importantes na orientação a objeto, que são as classes. Para isso, eu vou estar ensinando a vocês como funciona uma classe, ok? Vamos lá. Com o Dreamweaver aberto, eu vou criar um arquivo, né? Fechar esse arquivo. Então aqui eu vou criar um novo arquivo PHP, ok? Posso apagar todo o conteúdo HTML e vou salvar esse arquivo dentro do meu servidor. Vou colocar o nome pessoa.class.php, ok? Esse é um padrão que eu uso e a maioria dos desenvolvedores PHP usa para nomear as classes em PHP. Primeiro o nome da classe, com inicial maiúsculo, .class.php. Assim estaremos nomeando o arquivo que vai conter a classe, ok? Lembrando que um arquivo PHP pode conter uma ou mais classes. Então vamos lá. O que é uma classe? Como funciona uma classe? As classes, elas são uma estrutura estáticas que dá modelo a um objeto. Ou seja, as classes são formadas de propriedades ou atributos. O que são esses atributos? Por exemplo, atributos da classe pessoa. Uma pessoa, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem altura, toda pessoa tem uma idade. Então, só nesse momento já determinamos três atributos da classe pessoas, né, que são as propriedades, eles que dão as características da classe. A classe também ela é feita de funcionalidades, ou seja, são as ações, são os métodos em que essa classe vai executar. Por exemplo, ações da classe pessoa, né, ou funcionalidade da classe pessoa, pode-se dizer que uma pessoa ela cresce, né, uma pessoa ela envelhece, uma pessoa anda. Então isso tudo, esses objetos do mundo real, como por exemplo, uma pessoa, ela pode ser abstraído para uma classe, né, para uma linguagem, a partir dos conceitos de orientação a objeto, ok? Então vamos criar aqui nossa primeira classe, que é a classe pessoa. Eu abri as tags do PHP e aqui, para iniciar a classe, eu coloco a palavra reservada class, o nome da classe, que no nosso caso é pessoa, né? Abro e fecho os parênteses, os colchetes, na verdade. Então, nesse primeiro momento, eu vou definir os atributos da classe pessoa. Então, uma pessoa ela tem um nome, a pessoa tem uma idade, e uma pessoa pode ter uma altura, né? Na verdade, toda pessoa tem um nome, tem uma idade, tem uma altura. Dentre esses atributos, eu poderia nomear mais, mas por questão só de aprendizado, eu vou deixar só esses três, ok? O que são os atributos? Os atributos, ele define uma característica da classe pessoa. Por exemplo, o nome da pessoa, a idade, a altura. Então, de certa forma, ele vai dar as características dessa classe pessoas. São as propriedades da classe.
Nesse momento, com os atributos, eu posso criar também as funcionalidades dessa classe, que são os métodos. Para criar um método, eu começo com a palavra reservada function e o nome do método. Por exemplo, o método crescer. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Eu vou passar um parâmetro, quantos centímetros essa pessoa vai crescer no momento. Com o parâmetro passado, eu vou usar o operador diz e vou incrementar os centímetros que a pessoa passou por parâmetro, a altura da pessoa, a altura atual da pessoa. Então, aqui eu vou estar incrementando, né? Na verdade, eu não vou estar somando a altura que a pessoa tem, né, no momento, mais os centímetros que foram passados por parâmetros. Ok? Então essa seria uma funcionalidade da classe pessoa. Outra funcionalidade seria a de envelhecer. Toda pessoa envelhece, né? Então aqui eu passaria os anos que essa pessoa envelheceu e diria que na verdade eu diria que a idade dessa pessoa essa pessoa recebe a idade que tem mais os anos que foram passados por parâmetro. Então nesse contexto nós temos uma classe pessoa, onde dessa classe podemos criar um objeto e desse objeto, né, teríamos aí as características e as funcionalidades de uma pessoa, ok? Essa classe pode ser estendida por outro, que seria os conceitos de herança, que a gente vai ver mais adiante em outras videoaulas, ok? Então o que eu queria deixar claro para vocês aqui hoje é que para se trabalhar com orientação a objeto é essencial que você trabalhe com classes. E uma classe é uma estrutura estática, né, que vai dar um modelo a um objeto e ela é composta tanto de atributos, né, que dão as características a essa classe, quanto dos métodos, né, que são as funcionalidades da classe. Por exemplo, a classe pessoa tem os atributos nome, idade e altura e tem as funcionalidades que é crescer e envelhecer. É claro que pode ter outras funcionalidades como andar, enfim. Tudo isso pode ser implementado, toda essa questão dos objetos do mundo real pode ser implementado aqui também numa linguagem de programação, ok? Boa noite a todos e até a próxima videoaula, onde nós falaremos sobre objetos, ok? Até mais.